Oferecimento Apivida, faz bem pra você. A maioria dos mais de 2 milhões de eleitores faz a festa da democracia nas eleições municipais. As mulheres são maioria, já os trintões dominam o eleitorado masculino. Vamos conhecer um pouco do perfil dos eleitores alagoanos. Consciência de poucos. Após a reeleição, quando ele ganhar, nós temos que fiscalizar, né? Atitude de muitos. A gente chega lá, escolhe, aperta o botão e confirma. Comportamentos diferentes no perfil do eleitorado alagoano. Dos mais de 2 milhões de alagoanos que vão às urnas neste domingo, apenas 5% tem nível superior. Pouco mais de 27% não concluíram o ensino fundamental. Já a quantidade de analfabetos é de quase 12%. Nós tivemos um acréscimo de quase 200 mil eleitores em relação ao pleito do ano passado. Por idade, os trintões dominam o eleitorado. Por gênero, a mulherada dispara. E já que elas são maioria, tá aí o protesto da eleitora. A cidade precisa também ser administrada por mulheres. Maceió e Arapiraca, por exemplo, não tem candidata a prefeita. Aliás, em todo o estado, candidatos homens saem em disparada. Quase 7 mil pessoas disputando cargos no Legislativo e Executivo. Poucos têm nível superior. Por profissão, quase 10% se declararam agricultores. Tanta gente assim dificulta a escolha do representante? Então se liga na dica do seu Elias. Avaliando, a ficha de cada um já é um bom mérito, de um bom resultado, Nós vamos entrevistar agora o advogado Aldemar Mota, presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Alagoas. Arnaldo? Professor, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. E eu já começo num assunto que o senhor domina bem, corrupção. Como é que o senhor está vendo todo esse processo, agora com a propaganda menor, com algumas denúncias pipocando no interior? Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos telespectadores da TV Ponta Verde. É uma honra muito grande para a OAB estar dividindo esse espaço democrático, espaço de alegria com vocês. E eu queria dizer o seguinte, que essa eleição é uma eleição de experiência. As regras mudaram, em tese se teve uma restrição nas propagandas. Eu digo que somente em tese, porque aquele excesso de propaganda eu não entendo como contribuindo para o processo democrático, para o aprimoramento da democracia. Então hoje você tem a necessidade de fazer com que a política ela passe a ser algo normal e natural na atividade, na vida de cada um, de todos os cidadãos brasileiros. Na sua vinda para cá, como é que o senhor percebeu o eleitor? A cidade está tranquila. Isso é bom? É bom. Eu queria informar que tem um mecanismo de proteção, um mecanismo de fiscalização, um mecanismo de repressão que foi montado pelo Ministério Público, pela Justiça Federal, pelas polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, de todo o estado de Alagoas, pela OAB. Tem esse lado de cuidado. Mas, por outro lado, não só a Justiça Eleitoral, não só o Ministério Público, não só a OAB, mas você percebe uma preocupação dos meios de comunicação de trazer a necessidade de um voto consciente, a necessidade de que a revolução, ao invés de se dar por armas, se dê pelos votos. Essa é a grande conquista da democracia que o povo brasileiro precisa trazer para dentro de si como algo fundamental. O senhor já percebe que essa mudança pode ocorrer agora? Eu diria o seguinte, que toda mudança ela precisa de um início. Tudo que estamos vivendo no Brasil, todo esse processo de passar a limpo o Brasil, é algo que faz com que a gente tenha um olhar esperançoso para o futuro. Se eu disser a vocês e aos telespectadores que hoje, no dia de hoje, nós iremos mudar o Brasil, efetivamente isso não vai acontecer. Mas podemos dar um grande passo.
A certeza é de que o voto bem utilizado é uma passagem para o futuro, é uma passagem para dias melhores. O voto mal utilizado é uma arma que apontamos para a nossa própria cabeça. Professor, eu quero ver Sabrina. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, Sabrina. A gente sabe que a prática da compra de voto é muito comum aqui, né? Como mudar essa realidade? Principalmente o cidadão, né, que está acostumado a vender o voto nessa época, a ganhar um dinheiro extra, né? Ele já conta com isso, inclusive. Como mudar essa consciência nas pessoas? Bom, Sabrina, o processo é educativo. Você tem o repressivo e tem o educativo. O mais importante e é o que preocupa é que no estado como o de Alagoas, onde nós temos uma fragilidade econômica, digamos assim, pública e notória, num estado em que a população é muito carente, essa é uma prática que está muito arraigada e que acaba sendo algo que é utilizada por quase todos os políticos, lógico, né, por quase todo o sistema de política do nosso estado, mas que precisa ser enfrentado. O cidadão tem que saber que ao fazer negócio com o seu voto, ele não está fazendo negócio com o futuro do país, do seu estado, da sua cidade. Ele, na verdade, está comprando uma passagem para o inferno. A gente sabe que existe a punição para quem compra o voto e para quem vende o voto. Não deveria haver uma punição também? Não existe nesse processo apenas uma ponta. Existe quem compra e existe quem vende. Todos os dois, eles incidem numa prática criminosa. E apesar de que não seja muito noticiado, porque o cidadão anônimo, normalmente, ele não se torna um fato noticiário importante, o pessoal que vive o dia a dia dos processos eleitorais, do judiciário eleitoral, sabe, tem casos constantes de pessoas que venderam seus votos e que foram também apenadas. Professor, primeiro eu quero agradecer pelos seus esclarecimentos, né? E agora nós vamos ver mais uma matéria, não é, Sabrina? Bom, combate aos crimes eleitorais, a exemplo da compra de votos, é um dos principais focos da Polícia Federal em Alagoas, que tem atuado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. Sobre o assunto, eu conversei com o superintendente da PF aqui no estado, Bernardo Gonçalves. Vamos ver? Delegado, quais as ações da Polícia Federal nesse tempo de campanha? Em razão do pouco efetivo, nós temos tentado ficar o mais próximo possível da Justiça Eleitoral e atender às demandas que eles consideram mais urgentes. E também estamos tentando captar informações a respeito de crimes eleitorais que eventualmente estejam acontecendo no estado de Alagoas. Operações já foram realizadas? Sim, nós já desencadeamos cerca de 5 ou 6 pequenas operações agora nesse período eleitoral. E vocês têm combatido, né, o crime eleitoral, verificado essa questão? Quais os crimes eleitorais mais incidentes aqui no estado, no interior principalmente? O crime eleitoral que nos preocupa mais é a chamada compra de voto ou captação ilícita de sufrágio, que é quando os candidatos ou pessoas ligadas a candidatos oferecem valores ou benesses de qualquer natureza, pode ser terreno, pode ser material de construção, pode ser qualquer coisa, em troca de apoio político, e o eleitor se compromete a votar nessa pessoa em razão dessas promessas. Nessas operações vocês verificaram, então, essa questão da compra de voto? Olha, já teve alguns casos que os inquéritos não foram encerrados ainda, mas eu poderia dizer que já está bem encaminhado para a gente chegar a essa conclusão. E no dia das eleições, qual é o papel da Polícia Federal? A Polícia Federal tenta se tornar o mais efetiva possível. A gente termina por fazer rondas também. A princípio não é a missão primordial nossa, mas a gente tenta verificar o que está acontecendo, as ações nas zonas eleitorais, se ânimos estão acirrados. E também o nosso papel primordial ele é captar e tentar descobrir evidências de crimes eleitorais que eventualmente tenham acontecido para subsidiar futuras investigações. A Polícia Federal já recebeu alguma documentação, orientação do TRE sobre um cruzamento de dados feitos pelo TSE junto com o Tribunal de Contas em relação às doações? Existem dados que há indícios, né, de que há fraudes, pessoas mortas inclusive doando, pessoas recebedoras do Bolsa Família, programas sociais ou rendas incompatíveis com o valor da doação. A Polícia Federal já tem alguma informação sobre isso? O TRE fez esse levantamento, ele deve estar sendo encaminhado para nós.
Nós ainda não começamos a processar essas informações, mas ao que tudo indica, pelo menos com relação às pessoas que aparecem como mortas, eu acho que é quase que um indicativo inexorável de que ocorreu algum tipo de irregularidade aí. Só uma correção, eu conversei com o delegado federal Fábio Maia. Vamos voltar agora à entrevista. Arnaldo? A gente viu aí que a Polícia Federal fez algumas incursões, prisões de pessoas que deram material de construção, tentaram comprar votos. O senhor é presidente de uma comissão que investigou exatamente, ou ajudou nesse trabalho de garantir eleições limpas. Muitas denúncias. Arnaldo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil criou um aplicativo chamado OAB contra Caixa 2. Por que OAB contra Caixa 2? Porque para a população, hoje, a grande corrupção se encontra no financiamento ilícito de campanha. Mas esse app, ele que pode ser baixado tanto na Android quanto no iOS, ele permite todo tipo de denúncia. Saiu, salvo engano, ontem, no estado de São Paulo, de que o Conselho Federal da OAB, ele teria recebido, salvo engano, em torno de 500 denúncias no Brasil todo. Se você perceber, por esse aplicativo, se você perceber, isso é muito pouco em face da grandiosidade do Brasil. É verdade. Mas o grande mérito dessa atitude é fazer com que a população passe a se questionar, passe a entender o que é que ela quer. Se você observar também com relação a esse número de denúncias que chegou, a maior parte são de pessoas simples, porque elas são, digamos assim, a vítima preferida. Que sente na ponta, né? Quando uma administração não é correta. Quando a administração não é correta, dos políticos corruptos. Não é? O que é que demonstra? Que a classe formadora de opinião, a classe mais alta, ela está em zona de conforto, apesar de toda a crise que o Brasil vem vivenciando. No estado de Alagoas, nós colocamos à disposição, além desse site do Conselho Federal do OAB, que direciona para a gente as infrações e os crimes eleitorais que ocorram no território do estado de Alagoas, a OAB local, seccional de Alagoas, colocou à disposição da população um e-mail, colocou à disposição da população um telefone, colocou à disposição da população um plantão no período do expediente, na sede histórica da OAB, com um advogado à disposição o tempo inteiro para receber essas denúncias. E a população entendeu essa tentativa? Nós tivemos muitas denúncias que não tinham provas substanciais, mas algo em torno de 40, 50 denúncias que nós conseguimos filtrar com algum tipo de prova, nós encaminhamos às autoridades. E um desses telefones, ele esteve nos últimos 2 meses e está ainda hoje, 24 horas por dia no ar. O senhor lembra? O telefone, mas eu passo para você daqui a pouco, para vocês noticiarem. Né? Então, você observa assim, num estado como o nosso, em que a gente tem, a gente sabe que tem tanta corrupção eleitoral, tão poucas denúncias chegaram, ou seja, a população precisa se conscientizar de que uma parcela do sucesso, ou melhor, a maior parcela do sucesso da democracia depende dela. O que é que ocorre, Arnaldo? Todo o esforço da Polícia Federal, todo o esforço das autoridades policiais conjugadas, todo o esforço da Justiça Eleitoral, todo o esforço do Ministério Público Eleitoral, da OAB e de qualquer outra organização civil que queira ajudar o processo democrático, ela será em vão se a população não participar. Porque a quantidade de pessoas que querem fazer o errado é muito maior do que a disponibilidade de pessoas que querem fazer com que as coisas deem certo. Tem muita gente na fila aí para votar, mas tem muita gente acompanhando a gente também. Para essas pessoas, para esses eleitores, qual a dica? Como escolher um bom candidato a prefeito? Como escolher um bom candidato a vereador? Arnaldo, agora estamos na reta final. A OAB, durante esse período, esteve em faculdades, esteve, quando convidadas, junto a partidos políticos. A OAB esteve panfletando na rua.
a OAB esteve, na verdade, entrevistas diversas, a OAB esteve num grande processo de conscientização. A OAB entrevistou todos os candidatos, com exceção de 2, que um por problema de agenda pessoal e outro porque se recusou aí, não compareceram a entrevistas de meia hora que foram veiculadas durante todo o processo eleitoral, onde demos a oportunidade de que todos os candidatos, durante meia hora, pudessem falar sobre os seus programas de governo. A legislação pede para que os deputados ou para que os candidatos disponibilizem seus programas de governo. Então, a população tem a obrigação cívica de tentar se informar, de tentar saber como foi o passado desses políticos que hoje estão se candidatando, de saber quais são os compromissos que eles assumem com os seus programas de governo, porque a melhor escolha é a escolha da consciência. Se você vota porque um parente lhe pede, se você vota porque o candidato está lhe prometendo uma benesse pessoal, se você vota porque o candidato está prometendo para um grupo específico do que você faz parte uma promoção futura, você está fazendo com que os escândalos que cobriram o Brasil nesses últimos anos, eles voltem a se repetir por todo o Brasil. E essa é uma oportunidade para que a população possa melhorar a sua escola na sua cidade, o seu transporte na sua cidade, dar uma movimentada na economia para a questão do desemprego. Ou seja, o Brasil está na mão dos municípios e dos eleitores de cada cidade. Professor, assim nós terminamos esta parte da entrevista, mas o programa continua com Sabrina, não é isso, Sabrina? Isso, Arnaldo. Muito obrigada, muito obrigada. O candidato JHC do PSB votou logo cedo no bairro da Jatiuca. O repórter Júnior de Mello tem as informações. Nesta escola, no bairro da Jatiuca, já houve um pequeno tumulto na abertura dos portões. Os direitos não são iguais porque não respeito. Como é que nós vamos organizar esse país? Mesmo com 85 anos e dificuldades de locomoção, o seu Estevão não abriu mão de exercer a cidadania. Por nenhum motivo sujo ou subalterno, mas com dignidade. E o resultado eu não sei, que eu não estou na consciência dos outros. O candidato JHC do PSB chegou acompanhado de assessores e mostrou muita confiança no resultado final. Fizemos uma campanha transparente, honesta, pautada numa nova política e a gente espera que a sociedade realmente tenha mudado. E foi isso que nós ouvimos na rua. A sociedade pedia, os eleitores, mudança, uma nova plataforma, uma política com novas ideias, uma construção de um novo rumo, resgatando o destino da nossa política e acredito que hoje é o ápice da nossa democracia, que é justamente quando a gente exerce a nossa cidadania através do voto. Eleições 2016. O Nordeste vai às urnas com o Sistema Opinião. A seguir, mais eleições 2016. Não saia daí. Oferecimento Apivida, faz bem para você.